A paz do Senhor, meus amados, bom dia. Pai do Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, pela permissão do Senhor, que é bom e Ele é maravilhoso. Tem nos dado mais uma oportunidade de aqui estarmos. E por esse fato estamos felizes e alegres, porque podemos partilhar da doce presença do Senhor. Esse dia queria trazer uma palavra que vem da parte do Senhor para animar os corações de cada um, que ama e deseja a palavra do Senhor. No dia de hoje, queria ler um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem a teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Assim, Jesus repetiu esse versículo em Mateus 4:4, quando ele diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Mediante esse versículo, esses dois versículos, que são idênticos, queria eu fazer uma avaliação. E pense junto comigo. Por que as pessoas hoje são tão fracas espiritualmente falando? Porque faz mau uso da palavra de Deus. Veja que esta palavra, ela é uma espada de dois gumes. Não há nada mais perigoso para uma pessoa que não sabe fazer bom uso do que a própria palavra. Ela pode ferir, pode machucar e pode até matar. Queria trazer uma alusão que vai fazer nós pensarmos. Veja, observe as árvores, as suas maravilhas, como Deus as tem feito. Elas buscam água no íntimo da terra para alimentar seus galhos. E observe os pássaros que criam seus ninhos nos galhos dessas árvores. Eles andam sobre os galhos, eles formam a sua casa e ali criam seus filhos. Essa árvore, para nós, é uma admiração do poder de Deus. Mas, para os pássaros, essas árvores são sua casa, são sua morada, são sua cidade. Elas desfrutam e vivem nessas árvores. Veja, e assim nós deveríamos fazer com a palavra de Deus. O pão não é colocado à mesa para você fatiar ele em diversas partes, não, mas para alimentar e saciar a sua fome. Assim deveríamos fazer com a palavra de Deus. Eu estou cansado, meus amigos, de muitos irmãos que vêm, pegam a palavra de Deus para aplicar uma doutrina da sua interpretação própria, e eles se esforçam para dizer que as outras pessoas estão condenadas se não seguir a sua linha de raciocínio. Você está fazendo mau uso da palavra de Deus. Você não está pegando a palavra de Deus como a única fonte de alimento. Veja que ele diz de toda a palavra. Há outros irmãos que dizem: olha, essa parte não é para nós, é para os judeus. E essa aqui não é para nós, é para a igreja do deserto. Você está fazendo mau uso da palavra. Já outros faz coisas piores. Eles pegam a palavra de Deus para aplicar-lhes uma doutrina própria
e condenar os outros. E não usa uma única fonte de remédio, de alimento. Olha, toda a palavra de Deus é inspirada, disse Paulo. Sim, toda a palavra de Deus, ela é importante. A lei do Senhor é perfeita, diz a própria palavra. Ela é remédio para os nossos ossos. Sim, a palavra de Deus, seja preceito, seja doutrina, toda ela é importante. Até mesmo para uma criança que ainda está começando, ela precisa de um tônico ou então de um leite para se alimentar. Assim é toda a palavra de Deus. Todas as árvores plantadas no jardim de Deus têm a sua importância. Ah, mas diz alguém, eu não gosto de doutrina. Ora, meu amado, se você diz que é um discípulo e não gosta de doutrina, logo você não gosta de ser ensinado. Como pode um discípulo não gostar de ser ensinado? O diamante, quando é cortado, até mesmo o pó que sobra, eles pegam e é importantíssimo. Assim é toda a palavra de Deus. Mediante tudo isso, quero analisar com vocês. Veja, como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6, versículo 57. Veja que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus encarnado. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Se você pega essa palavra para querer mostrar sabedoria própria, ou se você pega essa palavra para fazer mau uso, você está se ferindo e pode até chegar à morte espiritual. O alimento, se alguém quer ter uma vida saudável, essa pessoa deve comer de tudo, se alimentar de todas as porções que o médico recomenda. Ora, se uma pessoa se alimenta de um ou dois alimentos, ele viverá por eles, mas corre o risco de não atingir a saúde perfeita. Assim também é aquele que se alimenta somente do que lhe é próprio. Ah, diz alguém, essa palavra aqui eu não gosto. Então, você corre o risco de ficar desnutrido espiritualmente. Diz o texto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Mas diz alguém, viverá alguém de palavra? Você pergunta bem, se essa palavra for de homem, não verá, mas se for de Deus, com certeza, meu amado. Salmo 90 diz, tornai o filho dos homens. Basta Deus dizer isso e acabou a sua vida. Ele diz, criamos o homem conforme a nossa imagem e pela palavra dele tudo existiu. A palavra de Deus é quem nos sustenta. Se ele simplesmente dizer, tornai filho dos homens, nós voltaria ao pó imediatamente. Pois ele, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz mais ainda a palavra de Deus. Quando eu encontrava as tuas palavras, eu as devorava. Elas se tornaram a minha alegria e felicidade do meu coração, porque teu nome era invocado sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias 15:16. Veja onde era que estava a alegria e a felicidade de Jeremias. Se alimentava da palavra, pois fartou a alma sedenta e encheu de dons a alma do faminto. Salmo 107, versículo 9.
Diz mais ainda a palavra de Deus. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. João 6,35. Veja, meus amados, quando ele diz: Eu sou o pão da vida. Você pensa que pode viver sem essa palavra? Quando Jesus disse isso, os judeus saíram de perto dele, porque eles não entenderam. E eu creio que muita gente hoje não entende o que está escrito. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele ceará comigo, e eu com ele. Diz Apocalipse 3:20. Até para a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava morna, veja o que Jesus aconselha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não existe nada mais curador para uma mormidão do que uma ceia com Jesus. E ele recomenda cear comigo. Jesus é a palavra. Favo de mel são palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16:24. Diz mais a palavra de Deus: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos e o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. 1 Pedro 2:2. Veja que Pedro aqui diz à igreja: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você tem desejado, mamãe, a palavra de Deus como uma criança? Veja que uma criança, quando ela está com fome, ela deseja o leite, ela chora muito alto, porque ela deseja mais do que tudo esse leite. Então Pedro faz uma comparação para que nós podemos desejar a palavra de Deus tão somente como uma criança que necessita. Como seria diferente, meus irmãos, se cada um buscasse, desejasse a palavra de Deus como uma criança deseja o leite da mãe. O problema é que na nossa geração as pessoas estão intoxicadas com alimentos estragados deste mundo. A internet tem lançado sujeiras na mente das pessoas, mas não consegue mais. E veja que se você se alimenta de um alimento estragado, corre-se o risco de você ter uma doença terrível e levar até a morte, pois as pessoas não têm se alimentado da fonte certa, mas têm se alimentado de coisas estragadas. Que o Senhor nos ajude e nos dê força e sabedoria para o buscar enquanto podemos, pois os dias são maus e o fim está muito próximo.